Graças a Deus, mais uma noite estamos aqui reunidos. Então, vou fazer a leitura de preparo para a gente poder iniciar. O livro Palavras de Vida Eterna, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Na palavra e na ação. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Paulo, Colossenses, capítulo 3, versículo 17. Dizes-te cristão, declaras-te seguidor de Jesus, afirma-te cultor do Evangelho. Isso quer dizer que o nome do Senhor se encontra empenhado em tuas mãos. Se buscamos o Cristo, de certo é necessário refleti-lo. É imprescindível, assim, saibamos agir como se lhe fôssemos representantes fiéis no caminho em que estagiamos. Lembra-te de que semelhante obrigação e cumprindo-a, libertar-te-ás com facilidade das sombras que te atormentam a marcha. Assevera-nos o apóstolo, e tudo o que fizerdes, seja na palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus, nosso Pai. Efetivamente, a palavra e os atos representam a força de exteriorização dos nossos sentimentos e pensamentos. O coração inspira o cérebro dirige a existência. A emoção cria a ideia plasma nas ações. É preciso, pois, sentir com Jesus para que aprendamos a raciocinar e a servir com ele. Alguém nos sugere a extensão da maledicência, nas teias do julgamento precipitado. Há quem nos chame a contemplação das chagas e cicatrizes alheias. Surgem desavenças e mágoas em nosso campo de ação. Usemos a palavra nos moldes do benfeitor sublime, ajudando para o bem de todos entre a bondade e o perdão. Somos tentados ao revide por ofensas inesperadas? Sofremos preterição e calúnia a podo de perseguição? Padecemos íntimo desencanto ou desgostos e angústia no templo familiar? Usemos a conduta do sublime benfeitor, ajudando para o bem de todos entre o perdão e a bondade. Seja onde for, com quem for, busca o lado luminoso das criaturas, mobilizando o amor puro, a fim de que estejas em verdade na companhia do excelso cultivador, purificando a eira do mundo. Não basta declarar a nossa condição de aprendizes do Mestre, dos mestres. É indispensável estejamos realmente com Ele, para com Ele colaborar na construção de uma vida melhor. Que assim seja. E é isso que nós desejamos, né? Sermos colaboradores do Mestre para uma vida muito melhor, para um planeta melhor. Então, por isso eu vou convidar os amigos para que possamos fazer a nossa prece juntos. E unindo o nosso pensamento com o nosso Pai amoroso, com o nosso Criador, elevando os nossos sentimentos, unindo eles, elevando aos mestres, ao Mestre Jesus, à querida Mãe Maria, aos amigos de luz, em primeiro lugar, em gratidão. Somos imensamente gratos pela oportunidade de estar aqui, por mais um dia encarnados na Terra, por toda oportunidade de aprendizado, por tudo aquilo que nos aconteceu. Pois temos a certeza que ainda que tenhamos dificuldades, com ela nós aprendemos. E jamais, momento algum, estivemos sozinhos. Por isso agradecemos os nossos amigos espirituais. Aproveitamos para pedir, Senhor Jesus,
Que o Senhor possa estar presente em todos os lares. Nós que aqui estamos nesse momento, a todos os que estão no nosso pensamento, no nosso coração, aos irmãos desconhecidos, onde houver uma centelha do seu amor, um coração em prece, em louvor, que ali o Senhor possa adentrar e levar a sua luz para todos os lares. Que o Senhor nos abençoe, Mestre, por favor, para mais um estudo na noite de hoje. Que assim seja. Amigos, o tema que foi proposto na noite de hoje está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, a fé transporta montanhas, mas o item é o item 8, que fala da parábola da figueira que secou. E aí eu vou pedir licença para os companheiros para que eu possa fazer a leitura dessa parábola, porque se eu narrar, eu posso perder qualquer detalhe. E é uma parábola muito bonita, que a gente aprende muito com ela. E diz assim: quando saíam de Betânia, ele teve fome, e vendo de longe uma figueira, para ela encaminhou-se a ver se acharia alguma coisa. Tendo-se, porém, aproximado, só achou folhas, visto não ser tempo de figos. Então disse Jesus à figueira: que ninguém coma de ti fruto algum, o que seus discípulos ouviram. E no dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que secara até a raiz. Pedro, lembrando-se do que dissera Jesus, disse: Mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoaste. Jesus, tomando a palavra, lhes disse: tende fé em Deus. Digo-vos em verdade que aquele que disser a esta montanha: tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração, crente ao contrário, firmemente, de que tudo o que houver dito acontecerá, verá que, com efeito, acontece. E aí, trazendo esse ensinamento, da figueira, nós fomos pesquisar qual era essa árvore, a figueira, porque logo pensei em uma árvore, aqueles dois pauzinhos que a gente desenha em marrom e faz assim tipo uma nuvem em verde, É o que vem de árvore na cabeça. E quando nós fomos olhar a figueira, ela é uma árvore linda. A figueira é uma árvore frondosa, ela é uma árvore robusta, tem os seus troncos largos, tem os seus galhos grandes e fortes também, bonito. Também tem as raízes bem firmes, profundas, seguras ali mesmo na terra. As folhas são lindas, de um verde exuberante, e ela chama bastante atenção, se destaca entre outras árvores. Ela dá os frutos, ela dá sombra, e no meio de toda aquela beleza da figueira, ela também traz paz. Só de olhar para essa árvore e vê-la com frutos, então fica mais linda ainda. E aí, nós pensamos em uma forma de humanizar essa árvore, para a gente fazer o estudo de hoje. Como assim humanizar? Pensando nessa árvore frondosa, linda, que traz paz e muitas coisas boas, trazer por uma forma humana. E aí, não teria como pensar em outra possibilidade, a não ser o nosso Mestre Jesus, que também era grande, era forte, ao mesmo tempo humilde e consolador. Era lindo, exuberante e acolhedor e carinhoso. E tinha as suas raízes firmes, sim, firmes no Evangelho, pautada em todos os ensinamentos do Pai, convicto do que ele queria. Então ele tinha suas raízes bem firmes onde ele estava, trazendo para nós esses ensinamentos. E aí, nós vamos refletir, com base no Evangelho segundo o Espiritismo, e trouxemos algumas
pequenas frases para que a gente possa analisar que momento da vida eu me encontro. Será que eu já sou essa figueira maravilhosa que eu posso ser comparada a um ser de muita luz porque dá muitos frutos e alimenta a muitos irmãos? Será que eu sou uma figueira seca que não tem condições, capacidade, ou pelo menos acredita que não consegue dar frutos? Será que eu sou aquela árvorezinha que a gente desenha só um risco e alguns pauzinhos assim, pequenininha, que não dá sombra, não acolhe? Enfim, vamos nos relacionar com essa figueira como se nós fôssemos uma delas, porque nós somos. A gente só precisa compreender que tipo de figueira que a gente está sendo, a fim de nos tornarmos uma figueira melhor, mais frondosa, mais bonita, mais forte. E aí, no Evangelho diz assim: a figueira seca é o símbolo dos que aparentam propensão para o bem. A figueira seca é o símbolo dos que aparentam propensão para o bem. Ou seja, propensão. O ser ainda não é do bem. Ele tende ao bem. Ele tem uma caída, uma certa inclinação ao bem. Trazendo para números, como se, por exemplo, o ser fosse 70% errado, ainda cheio de vicissitudes, e essa inclinação fosse de 30% para o bem. Estamos num planeta de provas e expiações, então assim, sabemos que não somos seres ainda perfeitos, de completa luz, mas somos cristãos, somos espíritas, e isso nos basta para a gente se melhorar. Afinal de contas, não é nenhuma novidade. O nosso mestre já veio há mais de 2000 anos. E tudo que ele trouxe e deixou pra gente é para que a gente melhore, ao invés de ser um ser mau, que tem uma inclinação pro bem, tipo uma simpatia ao bem, não, que seja o contrário, que nós sejamos seres bons e que às vezes, somente às vezes, escorregamos e cometemos delitos. Então, a gente não pode botar na cabeça, mas eu ainda sou muito errada, eu nunca vou ser essa figueira, porque eu ainda julgo, eu critico, enfim. Vamos reconhecer os erros, sim, mas vamos procurar acertar mais, a fim de que a nossa tendência, a nossa propensão ao mal seja pequenininha, porque na maior parte do tempo nós somos o bem. Vamos pensar, agora já são 7h40, não sei, não consigo ver a hora. Mas ao longo do dia, digamos que de 12 horas que a gente já esteja acordado, vamos botar numa balança. Das 12 horas, quantas horas eu fiz coisas boas? Quantas horas eu fiz coisas ruins? E aí a gente avalia, será que eu fiz 12 horas de coisas ruins? Não, creio que não. Talvez não tenha conseguido fazer 12 horas de coisas boas. A gente oscila ainda, né? Mas que a gente possa pensar, poxa, realmente, eu não fiz nada de mal hoje. Poderia ter feito um bem maior, mas não fiz nada de tão errado. Não feri ninguém, não ofendi, não critiquei. Ou critiquei, mas amanhã não vou mais. E aí a gente pensa, temos um lado bom enorme dentro de nós. Então vamos alimentar esse lado, a fim de que os frutos nasçam daqui. Porque se a gente rega, né, o lado difícil que nós temos, vamos botar, alguém me falou que eu sou egoísta. Eu internalizo, porque eu sou egoísta. E aquilo que alguém fala, não, mas eu sou egoísta mesmo. A gente fala como se tivesse orgulho de certas coisas erradas, que na verdade é pra gente ter vergonha, né? Depois de 2000 anos ouvindo sobre o amor, o perdão, os ensinamentos de bondade, eu ainda vou ter o orgulho de dizer dos meus defeitos? De dizer, não, eu sou assim mesmo, eu falo logo, eu não tenho paciência, toma lá da cá, enfim. Não, vamos olhar o nosso lado
Bom, e é esse o propósito na nossa vida, melhorarmos, crescermos. E aí, a frase seguinte diz, para os oradores, para nós que vamos e pregamos o Evangelho de Jesus. Ele fala para os nossos corações diretamente, quando diz assim, a figueira seca é o símbolo de oradores que tem mais brilho do que solidez. Solidez é ser firme, é ser resistente. Porque de que me adianta pegar esse livro lindo, maravilhoso, abraçar, botar na bolsa, botar embaixo do braço, andar para cima e para baixo, estar em todas as reuniões do meu centro, falar, esse está no capítulo tal, versículo tal, decorar, se eu não tentar viver. Quando a gente chega do centro, né, quando estamos ainda podendo fazer as atividades, ou quando a gente termina um estudo como o de agora, eu não posso simplesmente pegar meu evangelho, botar na estante e esquecer para lá como um papel. Isso daqui eu posso guardar, mas os ensinamentos têm que ficar aqui, ó. Aquilo que eu li, aquilo que eu estudei, aquilo que eu falei, aquilo que eu ouvi, não podem ir embora. Eu preciso aprender, usar mais, pegar em determinados momentos do dia. Há algum tempo atrás a gente falava tanto que não tinha tempo, né? E mesmo que a gente tenha que estar se reinventando, trabalhando de outras 1000 formas, todo mundo está fazendo assim. O tempo está aqui. E o tempo é o hoje. O tempo é o agora. É esse momento. Então que a gente saiba aproveitar, sim, com coisas boas. Eu li um livro que falava que 15 minutos de estudo diário, ao longo de determinado tempo, né, de estudo, já te faria subir de nível. Um curso isso, é um curso de línguas. 15 minutos. Em contrapartida, o que 15 minutos de rede social pode contribuir para mim? E isso a gente faz assim, ó, 15, 20, quando vê, fala, ai, era para eu ter desligado antes, tô cheio de coisa para fazer. E aí a gente cede, perde aquele tempo. Então vamos aproveitar um pouquinho mais, como o tempo é o agora, é usar desses ensinamentos. Porque quando ele fala bem claramente, ter mais brilho do que solidez, isso não diz que a gente não pode errar. Ser um orador, alguém que fala de Jesus, não é garantia nenhuma de que seremos perfeitos e de que já sabemos todos os ensinamentos. Não, não é. Seria muito bom que fosse, né? Mas deve ser garantia da nossa firmeza no Evangelho, do nosso esforço, da nossa dedicação. Deve ser garantia que eu proponho para mim e para Deus, não para o outro, mas para mim e para Ele, que eu vou me tornar um ser melhor. E à medida que eu me torno uma pessoa melhor, para mim mesma, no meu trabalho eu sou melhor, para minha família, para o filho, para o esposo, para o irmão, enfim, nos tornamos seres melhores para todos. E é isso que o Mestre nos pede, para que possamos falar do seu Evangelho e, à medida que falarmos, escutarmos, meditarmos e trazer para o coração, para que a sua mensagem fique aqui. E no momento que a gente venha vacilar, não se culpar, se prender àquilo de forma alguma. Pelo contrário, usar desses ensinamentos para levantar. Ser humilde para reconhecer o erro, mas aprender que erramos e que vamos caminhando. Aprender a pedir desculpas, a pedir perdão, a reconhecer que o outro está certo, ainda que ele não esteja, mas só para fazer as pazes. Isso é humilde e é lindo demais. E é importantíssimo, seja no meio familiar, no trabalho, no templo religioso, a gente precisa ter uma comunhão de sentimentos. E quando duas pessoas não querem fazer as pazes, as duas estão perdendo. Então é melhor que eu me faça de errado, por exemplo, mesmo que em determinada situação não esteja, mas eu ceda e a gente volte com a nossa união. E aí, prosseguindo, tem uma frase que está no capítulo
19 aqui do Evangelho, que diz que os atos, as atitudes não desmintam o que a nossa boca falou. Como assim? Se eu falo de amor, eu preciso me esforçar para amar mais. Se eu estudo sobre o perdão, eu preciso me esforçar para perdoar mais. Se eu falo sobre a caridade, agora não está dando para eu sair de casa. Tenho formas de fazer a caridade dentro do meu lar. Então é importante que a gente se esforce? Sim, é muito importante. E à medida que a gente vai um dia de cada vez, né? Me lembro de uma pessoa muito querida que falava que às vezes não queria pedir desculpa ou perdão. Mas o evangelho ficava voltando na cabeça dela e ela falava: meu Deus do céu, vou ter que pedir desculpa a determinada pessoa. E quando ela cruzava com essa pessoa na rua, ela falava assim: desculpa. Entre os dentes, a pessoa nem ouvia, mas ela já estava se esforçando. E aí um dia ela foi falando mais alto, um dia mais alto, até um dia que aquilo surgiu, fluiu. E ela nem percebeu que estava falando na altura da outra pessoa ouvir. E aí deu tudo certo. A pessoa se surpreendeu, mas já estava recebendo aquela energia boa, positiva, de desculpa, de perdão. Então, quando ela ouviu o pedido de desculpa, imediatamente ela aceitou. Isso não dá para se aplicar em todos os casos, mas dentro de nós dá. É repetição. É estar ali revivendo, estudando mesmo. E mais do que estudando, aprendendo, se esforçando para a gente viver tudo isso. A gente fala que a vida não vem com manual, né? A criança não nasce com manual de instruções para falar como agir, como proceder. Mas, na verdade, a gente tem esse manual maravilhoso, sim. Então, se a gente está com ira, abre lá e vê como lidar com a ira. Se a gente está com inveja, com medo, com insegurança, com raiva, com tristeza, aqui estão todas as formas de agir. Cabe a gente abrir e aceitar as respostas que virão. Ser humildes para perceber os nossos puxões de orelha, ainda que delicados, mas sempre para o nosso bem. E praticá-los. E aí, continuando a falar da figueira, a figueira seca simboliza também todos os que podem ser úteis e não são. E aí, a gente pensa, mas de que forma que eu vou ser útil? Agora, por exemplo, eu não estou nem saindo de casa. Todos nós podemos ser úteis, de alguma forma, ainda que seja dentro de casa. Se eu sei que tem uma pessoa sozinha na casa dela, fazer uma ligação. Se eu sei que tem alguém que está cheio de gente em casa, mas se sente solitário, conversar. Se eu tenho uma flor na minha casa, mandar a foto da flor para alguém. Com certeza, uma imagem de uma flor faz alguém muito feliz. A gente muda a nossa energia à medida que a gente recebe, né? Como, por exemplo, quando a gente liga um noticiário ruim, a gente fica agitado, a gente fica bravo ou a gente fica triste. Em contrapartida, se conseguimos mandar uma imagem bela, uma imagem de uma foto da janela com dia de sol, muda a vibração. E essa é uma das formas de ser útil, mas todos nós temos. Todos nós. Deus não criou ninguém para inutilidade. Às vezes nós nos acomodamos, às vezes nós nos vitimizamos e desejamos ser servidos. Mas na verdade, nós estamos aqui para servir, para doar, para amar. Claro que em determinados momentos também precisamos do auxílio dos outros e graças a Deus por isso, porque ninguém vive sozinho. Mas nós precisamos compreender que estamos aqui para amar. Na prece de São Francisco, né? É dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. Olha quantas coisas maravilhosas que estão aqui mais uma vez no nosso manual de vida.
E aí, eles associam também a utilidade com a caridade. Mas às vezes eu não tenho como fazer uma caridade material. Pensemos nós. Às vezes a gente liga a televisão. Se a gente ligar a televisão 1 hora, talvez a gente escute 40, 50 minutos de notícias ruins ou tristes. E o que a gente faz? Às vezes é um irmão que está lá no outro estado ou no outro país. A gente pode enviar as preces para ele. E aí pensa num irmão desconhecido caminhando num deserto, aquele sol escaldante. E a gente pode mandar um golinho de água. Será que vai ajudá-lo? Vai. Com certeza vai. Porque se nós estivermos nesse deserto, um golinho assim de água, e nem precisa estar geladinho, vai nos ajudar demais. E é assim que a nossa prece chega até lá, como algo que refresca a alma, que tranquiliza o coração. Então nós sempre podemos ser úteis, independente da forma que nos apresentar, que a gente não hesite, que a gente não perca a oportunidade. E também vimos o sinônimo, de utilidade. Ser útil é amar. Amar é ser útil. Por exemplo, eu amo determinada pessoa, eu amo a minha família. Eu só amo e fico aqui com meus braços cruzados. E essas pessoas ou determinada pessoa está precisando de alguma coisa, mas eu tô aqui, só amando. Um amor que não cabe dentro de mim. Um amor torcendo para dar tudo certo. Mas eu tenho condições de ajudar e não ajudo. Isso não é amor de verdade. Amar é ser útil. Amar é servir. Amar é colaborar, é estar ali para tudo que precisar. Então, seja conhecido ou desconhecido, quando Jesus disse amai-vos uns aos outros, é porque ele sabe que nós precisamos um dos outros. Eu preciso de muitas pessoas, inúmeras pessoas. Alguém também precisa de mim. Às vezes alguém que está aqui pertinho, alguém que está lá longe. Enfim, esse alguém existe e precisa de alguma ajuda que nós podemos dar com certeza. E aí, para tornarmos, essa figueira frondosa que dá frutos, que dá sombra, que tem as folhas lindas e verdes, nós precisamos de uma coisa que é uma palavra pequenininha, de 2 letrinhas. Assim, mas ele é um adubo, um fertilizante que vai nos fazer crescer demais. E esse produto, se a gente pingar uma gotinha ali no pé da figueira, ela já se fortalece. Esse produto se chama fé. É a fé. É a fé em Deus, fé nas coisas boas, fé na mudança, fé em nós mesmos, na nossa capacidade de melhorar, de progredir. E aí achei tão lindo quando eles citam aqui a fé produtiva. A fé de servir, a fé em trabalhar para ajudar os outros. A fé produtiva é a oração. E eu achei isso muito engraçado, porque a oração é uma coisa mais parada, mas a oração é o orar, mais ação. Orar já é a primeira atitude, e que é incrível. Agora, se for alguém aqui pertinho, que eu puder fazer um pouquinho mais, eu faço a minha prece sim, mas eu também ajudo. E assim a gente soma forças. E essa é a fé produtiva, que quer o bem, que age, que tem energia para se elevar e para carregar alguém conosco. É a fé que doa um alimento, é a fé que separa um agasalho. É a fé que faz uma limpeza em casa e pensa, esse eu não vou dar não. Mas esse eu tenho 2 ou 3. Não, mas eu gosto muito. Mas vê alguém que não tem nenhum e não pensa 2 vezes. Vai lá e dá.
e faz a sua parte, e ama, e distribui. Isso é importante demais. E a segunda forma de fé que eles citam é a fé que abala as fibras do coração. Olha que lindo! É essa fé fervorosa, é a fé que nos emociona, é a fé que fala de Deus, sabe que a vibração muda. É a fé que diz que tudo vai dar certo, que as coisas já estão dando certo. É a fé que diz que Jesus está aqui, ó, tá aqui, tá aí, tá em todos os lares. Jesus está nas ruas, ele está nos hospitais. É a fé que nos ergue, que nos promove, que nos fortalece. É a fé que diz, calma, tem de paciência, tem de bom ânimo, coragem. É a fé que quando a gente canta, eleva o pensamento, uma música cristã, uma música que fale de Deus, aquilo toca no coração. E a gente canta alto, que é para o mundo ouvir que nós somos cristãos e que nós acreditamos nele, que não cai uma folhinha dessa figueira sem que o nosso mestre tenha conhecimento. Não cai a metade dessa folha sem que ele esteja ali do lado, amparando, para que tudo dê certo, para que essa figueira cresça e fortaleça cada dia mais. E é essa fé que ele nos convida a ter, é a fé que ferve no coração. E ainda que a gente não tenha essa fé todos os dias, todos os momentos da nossa vida, né? Tem dias que a gente está um pouco mais indisposto, um pouco mais preocupado. Então essa fé ela não está tão forte, tão vibrante dentro de nós. Ainda que a gente ponha ela dentro de um potinho, ali no armário, por alguns dias. Que a gente tenha condições e conhecimento que podemos ir lá, desatarrachar e abrir. E deixa aquela fé fluir. Toma conta de casa, do ambiente, do coração, do pensamento, para que da nossa boca só saiam coisas boas e maravilhosas, para que nós possamos promover a fé dos outros irmãos, possamos ser nós aqueles que enxugam algumas lágrimas e aqueles que trazem alguns sorrisos aos rostos, que seja uma fé motivadora, que reconhece a imensidão de amor e bondade que é Deus sobre nós, que reconhece o trabalho árduo de tantos espíritos de luz para nos conduzir, para nos proteger, para nos encaminhar para o bem, e ainda que a gente esteja indo para um outro lado, porque a gente segue para o outro lado, onde vai secar os nossos frutos, eles nos... Opa! Volta para cá. Como disse Jesus, né? Não haverá uma ovelha que ficará perdida do meu rebanho. Ainda que eu fuja, ainda que a gente se afaste do seu evangelho, ele vem aqui e convida, volta para perto de mim, vem amar, vem servir, renova a tua fé, se encha de coragem, trabalha, ama, perdoa, serve, seja útil a alguém. E é essa fé que ele pede para nós. E ainda continuando, eu vou pedir licença para ler mais um pedacinho pequenininho do Evangelho, que diz assim: todos os sistemas, todas as doutrinas que nenhum bem para a humanidade houverem produzido, cairão reduzidos a nada. Que todos os homens, deliberadamente inúteis, por não terem posto em ação os recursos que traziam consigo, serão tratados como a figueira que secou. E aí a gente pensa, mas quais são esses recursos que eu tenho? De que forma eu posso ajudar? Como eu posso ser útil? E às vezes não está tão claro para nós, porque a gente passa tão batido pelas nossas condições, a gente olha tão pouco para dentro de nós. Às vezes a gente se olha no espelho no momento de escovar os dentes, né? Ou passar uma maquiagem, talvez.
mas olhar assim, dentro dos olhos, tentar ir mais profundo, olhar dentro do meu coração, para tentar descobrir as minhas virtudes, para descobrir o que eu tenho de bom. Às vezes a gente se esquece. Mas é isso que Jesus nos convida a fazer quando Ele diz que nós somos seres bons, que nós somos seus trabalhadores aqui na terra e que estamos cheios de virtudes. Quando Ele dá tesouros para cada um de nós, tesouros diferentes, cada um vai ser especial de alguma forma, cada um vai ser útil de alguma forma especial. Então que a gente possa avaliar. Às vezes, recursos materiais, sim. Se eu puder doar materialmente, isso é importantíssimo. Penso eu que se nesse momento eu tivesse com muita fome, talvez eu não estivesse nem raciocinando do que eu ia falar. A gente precisa se alimentar. Também se eu tivesse com frio, acho que eu não poderia estar aqui, não ia me concentrar para isso. Então, o material é importante? Sim. Mas nem sempre nós temos o material. E às vezes o outro irmão tem muito do material, até mesmo para doar, mas não tem do espiritual. E nós, cristãos, nós espíritas, somos pessoas úteis, que estamos aqui para servir e para amar, seja ela a forma que se apresentar. Como, por exemplo, os nossos ouvidos. Ouvir a mesma história 30 vezes, 40, 50, quem sabe, não tem problema. Se estiver fazendo o outro feliz, essa é a forma que eu tenho como fazê-lo feliz, libera os ouvidos. Liberta do egoísmo, da pressa, da ansiedade, senta e ouve, escuta, conversa. As nossas mãos, de alguma forma que pudermos ajudá-la, seja carregando um peso para alguém, sim. Seja ajudando a carregar alguma coisa, sim. Seja com acalento, seja um aconchego, um carinho. Às vezes a gente passa dentro de casa dias perto de alguém que mora conosco. Reside ali, no mesmo teto. Deus confiou-nos para criar uma família. E a gente não usa as mãos para acariciar. Às vezes, no momento de rompante, a gente usa para apontar, para criticar, para mostrar os defeitos e os erros. Então que possamos usá-la também para o contrário, para fazer algo de bom, algo de útil. Também as mãos que aplicam passes, as mãos que fazem uma comida com carinho. Tudo isso é dar um pouquinho de fruto. O fruto não está só nas coisas grandes e belas que acontecem, não. Como, por exemplo, nós precisamos, mirar, fazer como exemplo nosso homens que têm um trabalho maravilhoso no espiritismo. Como, por exemplo, teve nosso querido Chico. Quantas cartas psicografadas, quantos livros belíssimos ele fez. Divaldo, que trabalho lindo! São tantas crianças, tantas famílias ajudadas. Sem contar na parte mediúnica. São mãos que trabalharam demais. Então nós precisamos mirar neles, sim, mas não diminuirmos. Compreender que cada um serve da sua maneira. E não é que ele sirva mais e eu tão pouquinho. Não. Cada um dá aquilo que pode dar. E Jesus reconhece o nosso esforço, o nosso desejo em servir, em contribuir. Então que seja montar um grupo para preces, seja anotar o nome de pessoas para fazer oração, que possamos usar as nossas mãos e todo o corpo que o Mestre nos emprestou para fazer um bem. Falamos também do pensamento. E aí tem uma parte muito interessante da ajuda através do pensamento, né? Pois graças a Deus temos o nosso pensamento focado nos ensinamentos de Jesus, em tentar trazer as nossas virtudes. Então, devemos dividi-los
Porque não me adianta pegar os meus ensinamentos, aquilo que eu estudo, que eu me esforço para aprender, e fechar num baú e guardar, ou até mesmo jogar fora. Mas é o meu conhecimento, o meu conteúdo, eu sei, eu aprendi. De que me adianta? Eu preciso abri-lo, eu preciso propagá-lo, eu preciso dividi-lo, multiplicá-lo. Que seja conversando com um amigo, não um atendimento fraterno, uma coisa formal, mas que seja amando e ajudando da forma que eu puder. Como, por exemplo, dividir conhecimentos espirituais. Nesse momento, como a fé está sendo abalada. Essa fé linda e grandiosa, ao qual nós falamos agora há pouco, tem ficado guardada dentro dos potinhos de armários de casa. Então que talvez possamos ligar para algumas pessoas, possamos dividir, multiplicar através das mídias o Evangelho de Jesus, essa doutrina maravilhosa, e usar disso para crescer as nossas raízes, crescer os nossos galhos, para contribuir um pouco mais com alguém. E aí, continuando, tem uma parte muito interessante que ele fala diretamente aos médiuns. E aí eu vou pedir licença para ler novamente, para eu não perder nada, mas eu vou ler só um pedacinho. Os médiuns são os intérpretes dos espíritos. Suprem nesses últimos a falta de órgãos materiais pelos quais transmitam suas instruções. Daí, vem os serem dotados de faculdades para esse efeito. Nos tempos atuais de renovação social, parece que foi escrito agora, né? Mas vamos lá. Nos tempos atuais de renovação social, cabe-lhes uma missão especialíssima. São árvores destinadas a fornecer alimento espiritual aos seus irmãos. Multiplicam-se em número para que abunde o alimento aos por toda parte, em todos os países, em todas as classes da sociedade, a fim de que em nenhum ponto faltem e a fim de ficar demonstrado aos homens que todos são os chamados. E aí ele vem bem diretamente para nós, dizendo o quê? Ide, pregai, fala em nome de Deus, do Pai, que sejamos nós o alimento do outro. Quantas vezes a gente estava precisando de uma palavra amiga? Então que nós possamos fortalecer a nossa fé, sendo humildes, pedindo ajuda à espiritualidade para que nos conduza, para que fale através de nós, mas que nós tenhamos a atitude de agir, de levar esse pão para o Espírito. O Evangelho alimenta o corpo também, mas ele vai na alma, ele fortalece, ele enche de coragem, ele nutre de verdade. Então que nós sejamos esse mensageiro do Mestre Jesus, da Boa Nova, desses ensinamentos maravilhosos que muito alegram os nossos corações. E aí, ainda aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma frase que diz assim, aqui no final, a fim de ficar demonstrado aos homens que todos são chamados. E a gente vai lá na parábola do festim das bodas, né? Que o festim se assemelha ao reino dos céus, onde um homem rico vai e programa uma linda festa e manda chamar seus convidados para virem para cá com tudo já arrumado, bonito, muita comida. E os convidados se negam. Eles não querem ir ao festim e cada um vai para um lugar. E o dono do festim, muito chateado com a situação, afinal de contas ele fez tudo de bom para recebê-los e eles não quiseram vir. Então vai lá e diz para os seus empregados, vai e traz quem vocês acharem para virem participar comigo do festim. E assim o fazem. E quando esse senhor está lá em meio às pessoas,
Alguém lhe chama muita atenção e ele diz: mas você, por que está aqui sem vestir a sua túnica nupcial? E ele fica muito bravo e enfurecido e manda que retirem aquele homem dali. E ele vai embora. E aí a gente pensa assim, pensando no reino dos céus, né? Nessa grande festa lá onde todos nós somos convidados. O que seria vestir essa túnica nupcial? É assim como a gente se prepara para estarmos aqui. Por exemplo, em uma cerimônia aqui na Terra, vamos a um casamento. A gente procura uma roupa melhor, faz uma maquiagem, as mulheres arrumam os cabelos, né? Queremos estar bonitos, bem vestidos. Assim é no reino dos céus. Mas para a gente entrar lá, a maquiagem e a roupa de nada importa. Essa túnica nupcial é o nosso preparo. É aquilo que nós fazemos para merecer estar nesse festim lá no céu. E esse preparo acontece ao longo da nossa vida, de toda a nossa encarnação. Todos os dias, quando nós acordamos, nós nos preparamos mais um pouquinho. Por isso aqui estamos mais uma vez, nos preparando também. Esse preparo é indispensável. A limpeza das coisas erradas. Despojar-nos de raiva, de ira, de medo, de mágoa, de pensamentos ruins, como se isso fossem sujeiras, para estarmos mais limpos, a fim de um dia estarmos impecáveis e belíssimos para entrar nesse festim. Afinal de contas, é isso que é o nosso objetivo, é crescer. Essa árvore linda e frondosa e cheia de frutos tem um lugar especialíssimo no festim, no reino dos céus, alimentando a todos os que passam. Então, à medida que nós nos esforçamos para alimentar, para doar, alimentar no sentido de ser útil, de amar, de servir, de doar e de doar-nos, de doar o nosso tempo, de doar um dia que talvez fosse de uma diversão, né? Fora dos momentos de caridade, de doação, enfim, doar um pouquinho, abrir mão do meu egoísmo, do meu luxo, do meu prazer, para proporcionar alegria a outra pessoa. Afinal de contas, é muito bom servir, é muito bom amar, é muito bom e importante demais que nós sejamos úteis. Essa é a melhor forma de nos tornarmos uma árvore maravilhosa. E assim, a gente vai caminhando. E tem uma frase que eu anotei linda aqui para a gente encerrar. Se despojar dos erros, dos maus sentimentos, das mágoas, se despojar dos arrependimentos. Reconhecer que erramos sim, mas que não erramos tanto nem o tempo todo. Reconhecer que temos erros, mas isso é uma pequena parte de nós. Que a maioria de nós, grande parte do nosso espírito, do nosso corpo, está em comunhão com Deus, que vibra aqui dentro de nós aquela fé que vai lá no coração, impulsiona o amor, impulsiona a caridade, que nos faz querer arregaçar nossa manga e servir de qualquer maneira e a qualquer pessoa. E assim nos tornarmos seres limpos, seres belos, com um espírito lindíssimo, com frutos demais para podermos entrar nesse festim, sermos recebidos e convidados pelo nosso mestre querido, que nos espera sempre de braços abertos. E dá para ver, muito abertos. Tá me esperando para um dia chegar lá e tá esperando a cada um de nós, com muito amor e com muito carinho, porque acredita que eu e que vocês chegaremos lá muito melhores do que aqui chegamos. Trabalharemos muito, nos esforçaremos demais, mas chegaremos muito melhores e daremos muito mais frutos do que demos até hoje.
E assim, amigos queridos, eu convido vocês para que possamos fazer a nossa prece ao nosso Pai mais uma vez. Pai, aqui estamos, nesse momento, com o nosso coração vibrando, Senhor, sinceramente gratos. Muito obrigada por essa doutrina maravilhosa. Obrigada, Senhor, por esses espíritos de luz que nos rodeiam, que invadem os nossos lares e purificam os ambientes. Obrigada pelos espíritos amigos que trazem toda a energia da natureza para irradiar sobre cada um de nós, encarnados, desencarnados, que recebemos toda essa paz, essa energia de saúde, essa energia de luz, essa energia de tranquilidade. E nós te pedimos, Senhor, que ela seja derramada sobre todo o nosso planeta, sobre todos os nossos irmãos, e que nós sejamos multiplicadores dela, que nós tenhamos olhos de ver, ouvidos de ouvir, toda e qualquer oportunidade de servir, de ser útil, pois desejamos, Senhor, do fundo dos nossos corações, dar muitos frutos e alimentar a muitos irmãos com o seu Evangelho e com o seu amparo, mais uma vez. Por isso te pedimos, fique conosco, Mestre querido, para mais uma semana de muita luz para todos nós. Que assim seja, amigos, que assim seja, que possamos multiplicar os nossos frutos, trabalhar, servir e amar. Uma boa noite a todos.